Bom dia a todos e a todas. Estamos de volta com a terceira temporada do podcast Os Nossos, conversas sobre relações e conflitos familiares. Eu sou a Dora, fundadora do app Os Nossos, e estou aqui com a nossa convidada especial de hoje, Rafaela Carvalho, conversando diretamente de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Hoje vamos ouvir a história da Rafaela, que é advogada, tem 44 anos e uma história de vida sobre perdão e recasamento dos pais. Mas essa história e os desdobramentos dela, a própria Rafaela vai nos contar. Bom dia, Rafaela, seja muito bem-vinda. Bom dia, Dora, é um prazer. Obrigada pelo convite. Rafaela, quando e como começa essa sua história? Então, a história começa lá com os meus pais. Eles se separaram, eu tinha em torno de 11, 12 anos. E de lá para cá, pós-separação nunca é fácil, né? A gente que convive com direito de família, a gente sabe quanto é difícil essa relação pós-separação. Não foi diferente de muitos casais, né? Que tem aquele início de separação, de frustrações, né? É uma vida que você deixa para trás. E a gente tão nova, eu e a minha irmã tinha seus 7, 8 anos na época, então é aquele período turbulento. Você disse que seu pai não aceitava a separação, apesar de ter sido o causador. Como foi essa decisão sobre a separação? Como que ele reagiu depois? E qual a visão que você teve na época, com a sua idade, sobre quem saiu de casa, quem tomou a decisão? Como foi esse contexto? Meus pais nunca tiveram uma discussão assim fervorosa, sabe? Na frente da minha irmã e na minha. Então, quando houve realmente a separação, a minha mãe que deu basta. Então, acho que foi um choque para o meu pai, por isso que eu digo que ele não aceitou, né? Mas para a gente, assim, enquanto criança, era algo assim, ele está indo embora porque a minha mãe dava as explicações, mas não naquele ponto de colocar a culpa no outro, sabe? Então a gente acabou assim entendendo que havia necessidade desse desligamento dos dois, mas assim foi tudo em parte leve para quem é criança, né? Então a gente não chegou a ter aquele sofrimento por conta da separação, mas papai acabou ficando assim muito magoado, muito triste, né? E até a gente entender que havia essa relação que a gente precisaria conviver com o outro de forma agora separada e não diária assim em casa, né? Então levou um tempo até para a gente entender que a gente precisava também estar com ele. Então, assim, o sofrimento mais dele foi isso, essa separação, esse vínculo diário que havia sido quebrado ali, sabe? Você falou que ela teria dado um basta. Aconteceu alguma coisa na época para ela dar esse basta? E às vezes a gente conta uma história para as crianças que seja possível delas entenderem, né? Eu fiquei pensando também se depois você já madura, se você viu que a versão que te contaram teria sido uma versão mais tênue, né? Mais delicada, até em consideração à idade de vocês, em relação ao que realmente aconteceu. Sim, então, mamãe falava, só que não dava mais certo, né? Mas papai, depois que a gente ficou maiorzinho, um pouquinho, que ela foi conversar com a gente, então a gente acabou descobrindo que meu pai tinha saído com outra pessoa. E para minha mãe não teve nem a opção de tipo assim, olha, vamos sentar, vamos conversar e, né, vamos tentar alinhar o que aconteceu. Ela realmente, ela entendeu que ela precisava cortar a relação ali, né? Não sei, não tenho como te explicar, até porque esse assunto lá em casa, acho que mamãe ficou tão magoada da parte dela também,
que a gente pouco conversava sobre isso, sabe? A gente pouco falava. Então, quando começou o processo deles de divórcio, foi uma coisa tão entre eles que a gente acabou nem participando, sabe? Eles se resolveram, foi a mesma advogada, não teve briga, assim, judicial, né? Nem com relação aos alimentos, nem com relação ao direito de convivência. Foi tudo colocado de uma forma que tanto ele quanto ela, e a advogada foi muito sábia na época, porque quando eu acabei tirando a carteirinha de estagiária, uma das primeiras coisas que eu pedi para a advogada com que eu trabalhava era para desarquivar o processo dos meus pais. Então eu tive a oportunidade de visualizar todo o processo, eu tenho cópia deles até hoje. Então foi um processo muito, muito tranquilo, sabe? Onde foi homologado, o acordo que eles fizeram. Então, assim, a gente não teve maiores... não foi um processo conturbado. Essa sua fala traz muita coisa interessante. A primeira que eu quero destacar é que a sua mãe tomou a decisão, né? Disse que não dava mais, mas pela sua narrativa, ela não deixou a raiva tomar conta dela, né? Porque você fala de um ambiente tranquilo, onde aquilo foi comunicado, mas parece que as pessoas às vezes se descontrolam nesse contexto, até pela dor, né? Se houve uma traição, não é um momento fácil. E acho que a sua mãe se colocou de uma maneira muito equilibrada, né? E poupando as filhas, né? Da dor dela, que com certeza existia. Então, a gente sempre diz que a maneira dos pais resolverem os conflitos serve de modelo para os filhos. E que interessante esse modelo que você teve, né? Em que as coisas eram resolvidas entre eles e comunicada a vocês, mas de uma maneira adequada para a idade. E gostei muito disso que você falou, de quando você tirou a licença da OAB, que você foi ver o processo, né? Porque a gente diz, eu tenho uma amiga advogada que sempre diz isso, né? Não escreva no processo aquilo que seus filhos não vão poder ler em 10, 15 anos. E que interessante, seus pais escreveram um processo que você pôde ler e não foi motivo de constrangimento, de raiva, né? Muito interessante isso, como advogada única. Não, foi muito bom para mim, enquanto profissional também, poder saber de que forma que meus pais trataram o divórcio naquela época, sem, sem, sem detrimento um do outro, sabe? Lógico que com o passar do tempo, com o passar dos dias, a gente vai amadurecendo. Na época eu só tinha 12 anos, a gente vai começando a observar determinadas coisas, e é lógico que esses elos maiores entre pais e filhos, e aí a gente tira essa questão de homem e mulher, porque ali foi quebrada uma confiança, né, algo que se havia feito anteriormente, mas esse elo entre pais e filhos, eles vão ficando cada vez... Eles podem ficar fortes, mas no meu caso e no da minha irmã, eu posso dizer para você que ele não ficou forte, esse elo não ficou forte, sabe? Porque a gente sentiu ao longo do tempo que ele mesmo acabou deixando a gente um pouquinho de lado, né? Conhecer outras pessoas, e a gente também sempre deixou ele muito à vontade, né? Então, não teve assim uma briga. Ele sempre falava assim: olha, se vocês sentirem saudade de mim, vocês venham me ver. Se vocês sentirem saudade a ponto de achar que uma ligação vale a pena, tudo bem, podem me ligar, né? A minha irmã ficava mais com ele do que eu. Muito bom. Você disse, antes da gente gravar, né, que a sua mãe não teve outra pessoa e focou muito nos estudos depois do divórcio. Como é que você viu isso acontecer? Como é que foi essa mudança na vida da sua mãe depois da separação? Mamãe sempre foi uma pessoa muito determinada, né? E voltar a estudar para ela, eu acho que foi um ponto de partida para todas as outras coisas que ela queria como pessoa, como mãe, sabe? De dar exemplos. Meus pais, eles não tiveram a oportunidade de continuar o estudo. Meu pai
Meu pai é muito autodidata, assim, e ele parou de estudar, que seria a quarta série, né? E minha mãe na sétima. Minha mãe mais por birra com meu avô, porque ela queria ser advogada e meu avô não queria deixar. Dizia que não era profissão de mulher. E aí o fato dela ter voltado a estudar trouxe para ela uma outra Inês, né? Então, mamãe foi fazer formação de professor, que era algo que meu avô achava que minha mãe dava perfeitamente bem. Passou cumpriu, né, aquela meta de estudo que ela precisava, fez hoje nosso ensino médio em formação de professor, passou para concurso público como professora e atuou na área como professora até o seu falecimento, né? Meu pai, com relação a trabalho, sempre foi uma pessoa muito esforçada também, então trabalhava com helicóptero. Então, essa questão de estudar e fazer a parte deles, né? Eu acho que foi primordial para cada um. Tem um aspecto que eu acho interessante dessa história, que você diz que a sua mãe não havia estudado antes por impedimento do seu avô, não do seu pai. Mas quando ela se divorcia, parece que ela se sente livre para voltar a estudar, como se o seu pai fosse a pessoa que não deixasse ela fazer isso antes, né? Então, não sei do ponto de vista psicológico dela como isso funcionava, mas de alguma maneira isso ficou associado talvez à figura masculina, não ao seu pai, porque pelo que você conta, seu pai era liberal, era bem tranquilo, né? Seu avô que tinha uma visão diferente, vamos dizer assim, do que de onde a mulher devia estar, né? E ela queria estar em outro lugar, mas mesmo estando com seu pai, ela não se sentiu talvez livre para isso. E aí com a separação ela vai em busca do estudo, de uma profissionalização melhor. É muito interessante essa história, essa virada que ela faz, apesar de não ser o seu pai quem colocasse o limite nela, né? Não houve limite dele. Pelo contrário, meu pai sempre fez minha mãe. Minha mãe chegou uma fase da nossa vida aqui em Macaé que logo assim que nós viemos morar aqui, eu tinha mais ou menos 4 ou 5 anos, que meu pai veio para trabalhar com aviões, né? E ele falava assim, olha, vamos pensar o que você pode fazer. Então, assim, minha mãe fez todos os cursos que ela pôde, datilografia, curso de congelados. Então, assim, tudo para que ela pudesse sempre ajudá-lo, né? Então, foi assim, e voltar a estudar, eu acho que foi realmente um marco na vida dela, sabe? Poder. Mamãe, como sempre gostou de ler, sempre teve a leitura muito presente na vida dela. Voltar a estudar, eu acho que para ela foi assim um dos sentimentos mais importantes, assim, sabe? Poder conseguir o seu espaço, né? Quem é a Inês, né? Sem ser a mãe da Rafaela e da Renata, quem é a Inês? Algo libertador, né? Provavelmente. E então, Rafaela, voltando para a linha do tempo, né, dessa história, então seus pais se separam e aí depois de um tempo tem um pedido do seu pai para voltar para casa. Eu queria perguntar primeiro, quanto tempo seu pai ficou fora de casa, aproximadamente, né, quantos anos, para entender até a idade sua e da sua irmã nesse processo, e como foi essa volta para casa anos depois e como a sua mãe viu tudo isso, né, essa possibilidade de estar com seu pai novamente, mesmo que não casada no primeiro momento, mas com ele em casa de novo. Conta um pouco pra gente, como foi esse retorno? Então, 8 anos depois, meu pai já estava morando com outra pessoa, enfim, vivendo a vida dele, minha mãe também. E ele ficou muito doente. Ele teve AVC, ficou diabético, se descobriu diabético, né? Uma sequência de situações, cardíaco. E aí, papai um dia liga para a mamãe, e ele já estava até de cadeira de roda na época. E aí ele virou e falou assim: Inês, eu quero voltar para casa. Ela levou um susto, porque ela falou: você não está morando com essa pessoa, não está vivendo essa vida,
né? E ele falou assim, não, mas eu tive um sonho e eu acho que eu tenho que voltar para casa. E aí, essa parte foi estremecida, porque até ele sair, né, da casa de outra pessoa, que também não teve todos os cuidados com ele, ele volta para casa, né? Mamãe tinha conversado com a gente antes também, e eu falei, mãe, nós somos filhas, né? Você é a ex-mulher dele. Cabe a você decidir se você quer, é um compromisso muito grande. Ah, mas é o seu pai, a gente não tem família aqui e ele não está bem lá. A gente já sabia de toda a situação que tinha acontecido com ele e ele volta para casa de cadeira de roda para ficar, né, acamado, com todos aqueles cuidados de uma pessoa, né, que precisa. E minha mãe, ela faz o mundo, ela gira o mundo em volta dele. E aí, esse processo de reconhecimento entre os dois é que a gente chega na parte onde meu pai, ele passou a ter todos os cuidados, tanto com a gente quanto com a minha mãe, que ele não teve nesse período de 7 a 8 anos. Ele passa a conviver com a gente em todos os períodos que ele não estava mais junto. Ele passa a ser o companheiro dela novamente, né? Ela passa a trabalhar, voltar para casa, cuidar dele, sabe? Dividir essa jornada que ela tinha com a gente, mas ele estando presente. Eu acho que aceitá-lo foi uma quebra muito grande, sabe? Uma quebra que eu digo assim, que eu até cheguei a me emocionar. Mas essa história é linda mesmo e é muito emocionante, primeiro porque ela aceita ele de volta numa condição que demanda cuidados, né? Isso é de uma generosidade muito grande, porque não é só ele dentro de casa, é ele dentro de casa com a saúde debilitada, né? Precisando de atenção, de cuidado, enfim, de toda uma estrutura para recebê-lo. E vejo também generosidade nela porque, de alguma maneira, ela deixou de lado algum sentimento que ela poderia ter ainda, até de dor em relação ao passado, né? Porque, enfim, ele tinha outra pessoa, para aceitá-lo. Então, assim, ela me parece uma pessoa muito generosa, né? Que deixa de lado, não sei se ela ainda tinha raiva, né? Não tem como a gente saber dele ou alguma dor, mas mesmo que ela tivesse, ela botou numa caixinha ali e falou, não, tem algo maior aqui, mais importante, que é recebê-lo, que é aceitá-lo e cuidar, né? Então, assim, que pessoa incrível, né, Dona Inês, porque realmente nem todo mundo é capaz desse gesto que ela teve, né, independente do que ela sentia, a gente não sabe o que ela sentia, mas ela falou, não, agora eu vou cuidar dele e deixar o passado um pouco aí de lado, e ela recebe ele tão bem como você descreveu, né? E teve até oportunidade, os irmãos dele na época falaram, a gente vai aí, a gente busca ele para ficar aqui com a gente, porque meus pais são de Minas, né? E aí minha mãe falou assim, não, as meninas concordaram que eu cuide dele, então eu vou cuidar dele, vou ficar com ele. E assim eles ficaram juntos. Como é o nome do seu pai? José Marcos. José Marcos. E você fala que você falou que ele disse que teve um sonho, né? Enfim, se ele sonhou, se ele pensou isso, mas talvez com a doença, tô pensando aqui, ele pode ter tido um sentido aí de finitude e aquela coisa que as pessoas às vezes pensam quando ficam doentes, o que eu vou fazer com o resto do meu tempo? E a prioridade dele ali foi voltar com a minha família de origem, né? Mesmo que ele já tivesse com uma outra pessoa, o tempo que me resta é com elas que eu quero ficar, né? Então também tem uma beleza aí na decisão dele de deixar a outra pessoa com quem ele morava para ficar com vocês ali no tempo que ele tinha. Porque quanto tempo se passou até que ele faleceu, desde que ele ficou doente e retornou? Quase 3 anos depois. Quase 3 anos. Ele quis aproveitar bem esse tempo, né, com vocês. Que bacana isso, né? A gente viveu todos os momentos.
que a gente não tinha vivido. Muito bom, ele foi muito esperto em aproveitar isso. E aí, nessa reaproximação deles, né, nesses 3 anos que ele ficou lá com vocês doente, como é que ficou a relação dele com a dona Inês? Como que foi isso? Teve uma reaproximação de casal? Eram só os cuidados? Como que foi isso? E como que você viu isso na época? Porque a gente vive uma história e depois o tempo passa e às vezes a gente repensa naquilo que aconteceu, né? É interessante, porque a maturidade ajuda nisso. Então, como que você viu pai e mãe juntos na época e qual que é a sua leitura hoje deles como casal retomando? Então, papai, assim, ele passou a cuidar dela, né? Vamos colocar assim, a viver esses momentos com ela. Então, acho que eles tiveram uma certa cumplicidade, porque na época eu e minha irmã já éramos maiores, eu já estava namorando há bastante tempo, e ele retornou essa cumplicidade lá atrás que eles tinham, sabe? E conversavam muito, e ele ficava muito preocupado quando eu chegava às vezes da faculdade assim, ele falava uma frase para mim, que ele falava assim, que ele via a mamãe muitas vezes ansiosa com as coisas, e deixar tudo certinho pra gente, né? E ele falava assim, Rafaela, não existe o Senhor dos bons princípios, mas existe o Senhor do bom fim. Então você se apegue nele e ajuda sua mãe, sabe? Coisa assim para sempre reforçar, né? E eu que acabava administrando a questão financeira, e às vezes ele falava assim, olha, pega um dinheirinho ali na carteira, dá para sua mãe comprar um cigarro, que ela hoje está nervosa. Então, aquela cumplicidade deles, né? E eu lembro uma vez também que ele falava assim, que ele queria comer bolo de cenoura com chocolate. E minha mãe falava, você não pode, você não pode. E ele falava, tipo, olha, sua mãe tá nervosa porque eu tô o dia inteiro pedindo bolo de cenoura com chocolate. Então, assim, pequenas coisas, pequenos laços afetivos que eles foram criando ao longo desse tempo, que era engraçado ver. As brigas não eram as brigas de antigamente, mas as brigas por conta de um bolo, porque às vezes ele pedia para ela fazer uma coisa e ela não queria fazer na hora, né? Mas ficavam sentados, assim, na cama papai encostava, né? Mamãe ficava com a cadeira sentada do lado dele, e eles conversando sobre jornal, sobre as meninas, né? Então eles foram esse novo casal, né? Eu chegava da faculdade, pegava os dois sentadinhos assim, assistindo televisão, conversando, e era assim, sabe? Esses 2, quase 3 anos que ele ficou com a gente foi muito leve. Pelo que você conta, eles retomaram, eu acho que eles não perderam, talvez, mesmo no tempo separados, o respeito, né, a proximidade e até uma relação de afeto, né? Talvez diferente da que eles tivessem antes, mas uma relação mais madura, me dá um pouco essa impressão. E às vezes os casais precisam desse tempo, eles precisam que o tempo passe para ter uma relação mais madura e poder estar juntos em paz. Quando você fala dos dois sentados vendo televisão, me dá um pouco essa impressão, assim, de uma relação serena que amadureceu, e como houve esse reencontro, ela pode acontecer, né? De uma maneira diferente, mas eles estavam lá juntos, cuidando um do outro, né? Porque se ele tá querendo comprar o cigarro que ela tanto gosta, ele também tá cuidando dela, né? É muito legal ouvir isso. Mesmo sendo um cigarro, era o que ela gostava, né? Ele queria agradá-la de alguma maneira, né? E ele queria agradar, ele queria agradá-la. E foi assim que aconteceu, sabe? Apesar de todos os perrengues da própria doença, né? Que devagar foi tomando conta, a diabetes foi realmente assim, instalando nele, apesar de todos os cuidados que a gente teve. Minha mãe se desdobrava, mas a cumplicidade deles ali foi muito grande, né? Tanto é que
ele falava para ela que se alguma coisa acontecesse com ele, que ele iria esperar por ela. E aí a gente ficava sem entender por que vai esperar, por que eu vou te esperar, eu vou te esperar. E aí papai faleceu, e quando foi 5 anos depois a minha mãe faleceu. Então assim, tomara que tenha esperado. Que leitura que você fez do Vou Esperar por Ela? Eu acho que eles eram, papai e mamãe eram muito amigos, né? Nessa volta eles foram muito amigos. Eles foram mais amigos do que o José Marcos e a Inês enquanto casal, né? Eles se fizeram muita companhia. Do primeiro casamento. Do primeiro casamento, vamos colocar assim. E aí, antes dele falecer, ele me pediu algumas coisas, que ele falava assim, olha, você é a única advogada da família, então ajuda sua mãe, não deixa ela ficar com a necessidade das coisas, você sabe o caminho certo, você sabe como fazer. E ele meio que deixou as coisas organizadas, sabe, pra gente poder fazer com que mamãe tivesse a pensão pós-morte, porque mesmo tendo divórcio, eles voltaram a ter uma relação afetiva e como casal, e isso eu consegui provar, né? Então, mamãe recebeu a pensão dele pós-morte, recebeu até o final da vida dela, então assim, eu consegui coisas que ele queria deixar a mamãe segura, a palavra dele comigo era sempre assim, para que eu deixasse mamãe segura, para que eu deixasse ela tranquila, para que ela não precisasse ficar correndo, trabalhando. Sua mãe trabalha demais. E ela trabalhava a mesma coisa antes, enquanto eles estavam na primeira relação, né? Só que agora, acho que eu acho que ele via mamãe agora diferente, sabe? A leitura que papai fazia de mamãe era diferente. Então ele fala, ela trabalha demais, compra um cigarro para ela ali, que ela vai estar meio estressada, sabe? Ou compra alguma coisa que vocês querem, comem, vão comer o que vocês querem, sabe? Porque a preocupação dele era deixar a gente bem. Que interessante. A visão que ele tinha dela parece que mudou de alguma maneira, né? A maneira como ele via ela nesse segundo casamento mudou também, porque ela já não era a mesma pessoa, né? Pelo que você conta, assim, teve uma transformação, a questão do estudo, tudo que ela foi buscar depois do divórcio. E talvez isso tenha até preparado ela para recebê-lo de volta. Você concorda com isso? É uma hipótese. Não, concordo plenamente. Eu acho que mamãe recebeu o papai em outra história da vida dela, sabe? Em outro momento. E a gente também mais tranquila. Ela, tanto Dora, que eu vejo assim, ao receber papai nessa nova composição da vida dela com a gente, se tivesse ficado algum resquício lá atrás, alguma coisa diferente, talvez a gente tivesse tido tanta mágoa enquanto filhos que a gente não iria querer receber. Deixa ele lá, a outra já estava cuidando mesmo, para que a gente ia se envolver numa história que já não pertencia mais, né? Mas aquele tratamento que eles deram lá atrás, no processo deles, entre eles, não causou ruído, causou, porque a gente se inteirou dos fatos, da história, mas a gente não ficou preso a mágoas, sabe, a situações assim que causasse um certo afastamento 100% dos filhos com o pai, né? E essa aproximação dele com a gente também. Muito legal essa história. E me conta uma coisa, Rafaela, qual que é o impacto, enfim, a influência da história da sua família na sua decisão pelo direito de família e até no seu percurso profissional? Porque a sua história é uma história muito legal, mas excepcional do direito de família. Em geral, as coisas não são assim.
Claro que com certeza seus pais sofreram, teve raiva, teve dor, mas eles administraram com muito cuidado isso, tanto que até se reaproximaram depois, né? Então eu queria saber um pouco como isso influenciou na sua escolha, né? Você que é advogada de família, e na sua visão do direito e das famílias, porque você teve uma visão parcial muito interessante, né? Como é que foi isso? Eu acho que sim, escolher o direito de família, eu sempre falo que não foi. Eu não escolhi o direito. Acho que o direito me escolheu em algum momento, sabe? E eu acho que eu sempre trago, acho não, eu tenho certeza. Eu sempre trago um pouco daquilo que eu vivi com os meus pais. E fora a minha trajetória também, enquanto advogada, eu trabalhei com pessoas maravilhosas que me ensinaram assim que o direito de família ele pode ser mais humano, ele pode ter mais sensibilidade. A gente não precisa colocar advogado de familiarista, não precisa colocar uma casca assim, sabe, para atender o seu cliente. A gente se envolve com sentimentos, a gente envolve com tantas coisas, são tantas histórias que você é um portador de histórias. Isso, para o direito de família, eu acho que faz muito sentido. Nós somos portadores de histórias que não são nossas. Então, quando a gente vai contar essas histórias para o judiciário, a gente tem que fazer com que essas histórias sejam cada vez mais leves. Eu sei que a minha história é excepcional, não são todos os casos de direito de família que são compostos com tanto zelo, com tanto carinho. As pessoas às vezes não se preservam e não preservam os seus filhos na relação. Mas eu acho que vale a pena a gente lutar por algo assim. A gente se reconstrói, que eu acho que eu posso levar dos meus pais, é isso. Eu acho que em determinado momento da vida a gente se reconstrói, né? E os meus pais fizeram isso, cada um no seu momento, cada um com a sua história, mas sem trazer para os filhos essa pressão do final da relação, sabe? Essa pressão de que alguém foi culpado, os dois, né? Os dois foram culpados, em algum momento não foi bom. E tá tudo bem, né? A gente só tem que saber alinhar isso quando se tem filhos. Você falou de coisas muito importantes aqui, preservar os filhos, e isso é tão difícil, seus pais fizeram isso tão bem. Em geral, as pessoas deixam a raiva tomar conta e jogam para os filhos indiretamente uma responsabilidade a partir do momento em que envolve eles em questões que são do casal, né? Eu costumo dizer, deixa as crianças no lugar das crianças e vamos resolver as coisas entre os adultos. E seus pais fizeram isso. E isso com certeza ajudou vocês a aceitarem quando ele quis voltar. E tem uma coisa importante também, que houve consenso, né, quando eles se divorciaram, quando eles formalizaram, e isso não exclui a dor e o sofrimento. E eu sempre digo, isso é muito importante. Consenso não significa sem dor. Sempre tem a dor, sempre tem a mágoa, é muito difícil um divórcio e com certeza eles sofreram. Mas dá para fazer de um jeito em que as pessoas se preservem, em que não há trocas de, enfim, ameaças, de violência. E a outra coisa que eu quero destacar, que você falou que é muito importante, que é os dois são responsáveis. Nossa, isso é de uma sabedoria, porque eu sempre digo que nas histórias de família, nas histórias reais, né, não nas de novela e série da Netflix, se não houver violência, num caso em que, um caso normal, sem violência, porque quando há violência é outro capítulo, não tem vilão e mocinho, não tem. As pessoas sempre têm as suas responsabilidades, as suas vulnerabilidades, os seus defeitos, e todo mundo funciona assim, isso é humanidade, né? Porque a tendência é dizer, esse é o culpado, aquele é o inocente, e aí já começa o conflito de fidelidade dos filhos. E acho que a sua família teve essa noção de corresponsabilidade, né, os seus pais. Isso foi muito interessante e isso acabou marcando, acho que a trajetória deles, a reaproximação e depois o seu percurso profissional. Você concorda? Concordo plenamente. Eu sou a Rafaela, advogada hoje, muito mais consciente,
Eu tenho essa história, ela faz parte de mim, né? E ao longo do tempo você vai estudando, você vai se aprimorando e você vai. Até cortando aqui a minha fala, mas tem hora que eu fico achando que toda essa parte mais humana e tentar fazer com que o seu próprio cliente entenda que está passando por isso, por esse processo de separação, que ele entenda que em algum momento essas dores vão passar, né? E o que vai ficar dessa relação? Os filhos, que vão precisar de uma base muito sólida para continuar crescendo e se desenvolvendo, né? E eu acho que foi isso que eles fizeram, sabe? Eles preservaram tanto a mim quanto a minha irmã. Lógico, eu e minha irmã, a gente tem visões, assim, desse momento que eu estou contando para você, a gente tem a mesma visão. Só que a minha irmã era apaixonada pelo meu pai. Então, a minha irmã, ela tem uma visão mais emotiva com relação a isso, sabe? Porque para ela, o pai voltar para casa foi a glória, sabe? Que interessante isso dela, como ela via seu pai. E imagino que ela tenha sofrido muito, então, quando ele saiu, né? Esse pai por quem ela era apaixonada, até porque ele saiu, pelo que você contou, para ficar com outra pessoa. Foi isso? Foi, justamente. Ele saiu para ficar com outra pessoa. Só que a Renata era muito pequenininha, então, no casamento não deu mais certo. Então, ela só veio a saber dessa confirmação, por que saiu, quando ela foi maiorzinha, né? E assim, uma coisa que a gente nunca fez foi questionar o meu pai por que ele fez isso. Por que ele deixou? Por que ele fez? A gente nunca perguntou. Não me lembro, não me recordo de ter eu, Rafaela, perguntado para ele. Mas também não me recordo da minha irmã, porque a gente sempre estava junto, né? Então, assim, eu acho que cada um foi vivendo a sua história. Quando a gente tinha os dias de convivência com meu pai, a gente chegava lá e ele fazia a comida que a gente gostava e passava. A gente não dormia lá, né? A gente ia, porque ele morava muito perto, ele morava perto da nossa casa. Então o que a gente fazia? No final de semana, a gente acordava de manhã, tomava café e ia para casa dele. Depois a gente voltava para casa, dormia em casa. Aí no dia seguinte a gente voltava de novo, ficava com ele, voltava no final do dia. E assim foi, né? E assim foi, aos trancos e barrancos, porque a gente também, não vou desenhar aqui uma história perfeita, mas a gente tem um momento de adolescente que a gente não quer mais, né? Também aconteceu isso, essa revolta de não querer ir mais, porque tem que ir, porque tem que ficar, mas aconteceu. Muito bom. Hoje a Rafaela nos presenteou aí com a história da Dona Inês e do José Marcos. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a ela pela conversa. Antes de encerrar, quero que ela deixe uma mensagem final para quem, a partir do seu relato, lembrou da própria história familiar. O que você pode dizer aí para os nossos ouvintes, Rafaela? Queria dizer que nesses encontros e desencontros da vida, né, que a gente sempre tem que tirar alguma lição disso, né? Eu trouxe para mim a lição que os meus pais deixaram, como assim, de toda a minha família, né? Cada um com as suas histórias, né? E a gente vive muito as histórias da nossa família. Em algum momento a gente vai achar até que as histórias se repetem, mas é tentar amenizar as dores de hoje, né? É tentar dar sempre o seu melhor e sempre pensar que os filhos são o maior presente dessa relação que a gente tem, né? Quando a gente tem filhos, a gente tem que ter o pensamento dobrado do que a gente pode falar, o que a gente pode fazer, por onde a gente vai caminhar, porque nunca mais a gente vai caminhar sozinho. E acho que foi isso que os meus pais fizeram. E é isso que me fez ser a advogada que eu sou hoje. Eu vou repetir a sua frase porque ela é perfeita. Quando a gente tem filhos, a gente precisa ter o pensamento redobrado,
para o que a gente vai falar e para o que a gente vai fazer. Rafaela, essa sua frase, olha, devia ser título de um livro, porque realmente ela é muito importante no contexto de direito familiar, assim, e ela resume: pense 2 vezes antes de falar alguma coisa, especialmente na frente dos filhos, e antes de fazer alguma coisa, né? Porque os filhos não têm culpa do fim do casamento. Pelo contrário, tem muito casamento por aí que a única coisa boa que sobra são os filhos. E acho que seus pais tiveram essa percepção, não sei se de maneira consciente ou inconsciente, mas com uma sabedoria única. Então, eles não estão aqui, mas mesmo assim eu deixo parabéns aí a dona Inês e ao seu José Marcos. Obrigada. Hoje vocês conheceram a história da Rafaela. Assim como ela, outras pessoas têm histórias de vidas diferentes, incomuns. Mas o que seria uma história familiar comum? Na verdade, não existe. Cada família tem uma história única, recheada de dores, amores, encontros e desencontros, segredos e revelações. Por isso, tanto nos encanta. E você, tem uma história familiar para contar pra gente? Entre no Instagram, os nossos _ e manda um direct resumindo por que sua história merece virar episódio de podcast. Muito obrigada e até o próximo episódio.